Bom, pessoal, eu quero falar com vocês sobre as questões da reforma, certo? Reforma religiosa e a crise na cristandade, certo? Quando a gente fala de reforma, a gente fala de uma questão de reformar, né? Modificar ou mudar algum padrão que estava sendo feito, certo? No caso, essas reformas religiosas, elas ocorreram justamente para mudar um pouco o que estava ocorrendo e foi justamente uma questão de embate entre a questão da religião protestante e a religião católica, certo? No século XIV e XV teve início essas reformas, certo? Que teve grandes proporções e em termos de crise para justamente a Igreja Católica, certo? Nos casos o que estava acontecendo bispos, cardeais, certo? Levavam uma vida desregrada. Eles pregavam uma coisa e dentro da sociedade terminava vivendo de outra forma, certo? Que não era aquilo que a religião, a questão das leis, no caso religiosas, da questão da própria Bíblia, falava, né? Para seguir, dentro da questão da fé cristã, certo? E aí eles pegavam, vendiam cargos religiosos, relíquias, certo, da igreja, venda também de indulgência, certo? E aí justamente despertava muitas críticas, que afastava justamente os fiéis do alto clero. Principalmente na questão da França, na religião, a questão da França, no caso, na região também da Alemanha, ocorreu muito assim essas críticas, certo? E aí as pessoas viviam em condições miseráveis. E justamente durante o período da Idade Média, né? Grande parte de seus membros era acusada de desrespeitar as regras moralistas, no caso, e tinham insuficiente formação intelectual, que era exigida para o sacerdócio. O que ocorria? As pessoas começaram a visualizar que eles pregavam uma determinada assim modo de vida, mas viviam de outra maneira, certo? E aí dentro da própria igreja, no caso o teólogo inglês John Wycliffe, que foi em 1330 até 1384 mais ou menos, a questão, ele condenou a corrupção e defendeu o retorno do clero a uma vida de pobreza, no caso, certo? No modo dos primeiros cristãos. E aí teve outro teólogo que foi Jean Hus, certo? Que dentro desse período de 1371 a 1415 também se revoltou contra essa questão de corrupção e da venda de indulgências, certo? A venda de indulgências, eles vendiam assim, eles diziam que iam vender um pedaço do céu, você retribuindo com dinheiro à igreja, você tinha sua salvação. Vendiam relíquias, só que não era relíquias, assim, pedaço da cruz, alguma coisa que foi usada durante que os cristãos primitivos, certo? E faziam de tudo para, por meio da religião, obter recursos financeiros, certo? E aí, na Alemanha surgiu, no caso, o monge, né, Martinho Lutero, que ele apresentou as suas 95 teses. E aí ele combatia essas práticas, certo? Desses dogmas da igreja, certo? Da igreja católica. Entre eles, ele tinha a questão ele combatia essa questão dessa venda de indulgência, certo? E aí para justamente ocorre essa venda, ele combatia justamente essas questões dessa venda de indulgência, que era essa remissão dos pecados, certo? Que eles faziam assim, vendiam essas indulgências em troca de você ter o pecado e quando você morresse você teria salvação. Só que aí justamente dentro dessas 95 teses, Lutero ele combatia todo
esse aparato, né, que vinha acontecendo. E aí ele defendia que a salvação pela fé, assim, a salvação ela era feita não por você dar coisas financeiras em troca de ter a salvação, mas a salvação era um ato de fé, certo? E não pela essa questão de você fazer boas obras para a igreja ou por meio dessas indulgências, como uma forma de pagamento para a sua salvação. E aí, o que acontece? Vem a questão da doutrina luterana, que ocorre em 1521. E aí Lutero, quando ele entra de encontro a essas questões da igreja, ele acaba sendo excomungado, certo? E dentro dessa situação, ele acaba sendo excomungado. E também alguns príncipes e outros membros da nobreza começam a apoiar ele, certo? A burguesia também começa a apoiar ele. E aí, devido a esse apoio, ele termina fundando, né, acontecendo essa questão do protestantismo, que fala justamente que a Bíblia era a única fonte de verdade cristã. E cada pessoa tinha o direito de interpretar livremente, porque até então quem interpretava a Bíblia nessa época era os sacerdotes. E aí Lutero também inicia um trabalho de tradução da Bíblia para a questão da língua alemã, certo? E aí muitos nobres vão se convertendo e vários outros acontecimentos vão ocorrendo depois dessa questão do protestantismo com Lutero, certo? E aí vem outras questões que vão acontecendo. Ocorre também em 1524 uma revolta, certo? Mas Lutero, ele no caso, ele condena essa revolta. Os camponeses, eles terminam se revoltando também contra esses acontecimentos que a própria igreja vai fazendo. E aí eles aderem a essa questão ao luteranismo e vão de encontro a essa questão de não ter que pagar tributos, né, à igreja. E ocorre também essa revolta. Bom, mas o que eu queria tratar com vocês era só mais sobre essa questão da inserção do protestantismo, certo? O que ocorre, como ocorre essa questão da doutrina luterana. E depois, mais para frente, eu vou tratar com vocês sobre a questão do calvinismo e outras coisas que vão ocorrendo também dentro dessa questão da reforma, né? E posteriormente também a questão da contra-reforma. Bom, era isso que eu queria tratar com vocês.